Fala, rapaziada, ligada aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma. Atenção, vascaínos, acorda, vascaíno. Esse é o quadro toda manhã aqui no canal AV+. A gente traz uma opinião, traz um comentário, traz uma informação para você ligado no canal Atenção Vascaínos e agora aqui também no canal AV+. Tem muita gente que assiste o Atenção Vascaínos, assiste o AV+, e ainda não é inscrito aqui no segundo canal. Nos dá essa moral, queremos chegar a 100 mil inscritos até o final desse ano. Então me dá essa ajuda, compartilhe também esse vídeo, deixa o like nesse vídeo, a rapaziada vai chegar bastante, deixando o comentário também, é muito importante a sua participação aqui no canal AV+. É um canal alternativo, é um segundo canal onde a gente traz opinião, entretenimento. Sérgio Kind tem a live lá do meio-dia, tem o AV Games, tem o Raio X, tem muita coisa bacana vindo por aí em 2025. A gente conta demais com a sua audiência aqui também no canal AV+. E a gente aqui também pode fazer o seguinte, fechar uma parceria onde você pode baixar o aplicativo da SofaScore, também parceiro aqui do canal AV+. O QR Code a gente vai colocar aí na tela para você também baixar esse aplicativo muito importante, que tem dados importantes sobre jogadores, times. Até por isso, a gente tem quadros importantes aqui no AV+, como o Raio X que o Sérgio Kind traz, trazendo detalhes com o SofaScore, e é muito importante também você baixar esse aplicativo através desse QR Code para aumentar ainda mais essa parceria entre canal Atenção Vascaínos e SofaScore. E eu estou falando até pelo SofaScore porque quero falar um pouquinho sobre a projeção do Vasco em 2025. O Vasco, que até o momento contratou 4 jogadores, está muito perto de anunciar um quinto. Os 4 jogadores até agora contratados, você já sabe. O volante Tietê, que é um jogador mais experiente, veio do Botafogo. O Lucas Freitas, jogador que estava no Juventude. O Lucas Oliveira, zagueiro, os dois zagueiros, não, Lucas Freitas e o Lucas Oliveira. O Oliveira estava no Japão, mas o Fábio Carille já conhece o jogador, inclusive. E também tem o goleiro Daniel Fusato, que é um jogador que estava há 7 anos na Europa, mas volta ao Brasil agora para defender o Vasco. E o Vasco está muito perto também de anunciar a contratação do zagueiro Maurício Lemos, jogador uruguaio de seleção do Uruguai, que estava no Atlético Mineiro. Em 2023 ele foi muito bem, em 2024 não foi tão bem assim e por isso está deixando o Atlético, já está resolvendo a sua situação de bastidores lá em Minas Gerais e daqui a pouco deve se apresentar ao Vasco, fechando essa quinta contratação. O técnico Fábio Carille, na sua apresentação na terça-feira lá em São Januário, junto com a imprensa, deixou claro que quer jogadores agora para o sistema ofensivo, né? Jogadores de profundidade. E aí eu fiz até uma live aqui no canal, lá no canal Atenção Vascaínos, na verdade, um bom dia gigante com meu parceiro Júlio César, o campista vascaíno, muito por conta, ele sugerindo alguns nomes de atacantes que pudessem fazer a ponta esquerda, a ponta direita, jogadores que caem para os dois lados para ajudar e também façam gols. Jogadores do mercado sul-americano, ele até, por exemplo, incluiu na lista dele o Wanderson, jogador que o Vasco até está tentando lá no Internacional, mas é uma negociação difícil. E o Fábio Carille deixou claro que quer jogadores dessa profundidade. Por quê? Na segunda-feira, eu e o Sérgio Kind estivemos no CT Moacir Barbosa conversando com muita gente do Vasco, porque tinha a coletiva de imprensa do meio-campo Paulinho. Eles até incluíram também o João Vitor nessa coletiva, o que foi uma surpresa positiva, mas ao mesmo tempo também teve uma surpresa positiva, que foi o Fábio Carille, que quis conversar com a imprensa e ele fez um material muito legal, cara. Foi muito interessante esse material dele. Pena que a gente não pôde filmar para trazer aqui, ele fez em off, mas quem sabe um dia a gente possa sugerir ao Vasco divulgar esse material do Fábio Carille para poder apresentar ao torcedor do Vasco quais são as formas que Fábio Carille gosta de jogar. Ele deixou claro que gosta de jogar no esquema 4-2-3-1, com 4 no primeira linha ali de sistema defensivo, 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes à frente dessa defesa e 3 jogadores no meio campo, sendo que os 2 mais abertos que possam chegar também na área, assim como esse camisa 10, o pifador, que o Vasco tem, Felipe Coutinho, o próprio Paê, o Estrela, até o Alex Teixeira sabe jogar nessa posição, e lá na frente o centroavante, que nesse momento a gente tem apenas o Verratti. Me chamou a atenção, inclusive, a resposta que ele deu na coletiva sobre o Verratti, que não é um jogador tão incontestável assim. Ele pode mudar o esquema para, por exemplo, colocar 2 meias lá na frente, mas vai depender também do adversário. Mas o Verratti precisa ter uma sombra ou até mesmo um jogador para disputar
essa posição com ele. Numa live também que fiz com o Júlio César, o campista vascaíno, ele também sugeriu alguns centroavantes do mercado sul-americano, uns jogadores um pouco mais caros, outros mais baratos, mas que fizeram uma boa campanha em 2024. O artilheiro do campeonato chileno, o artilheiro do campeonato argentino. Você pode até depois lá assistir essas duas lives que eu fiz com o campista, que foram muito boas em relação a essa questão de sugestão de nomes, claro, utilizando o aplicativo da SofaScore. Então o Vasco precisa mexer no mercado. Nesse bate-papo informal também em off, a gente conversou com o Daniel Brito, que é o head scout do Vasco, né, o chefe do scout do Vasco. Ele falou sobre essa questão da dificuldade de buscar alguns jogadores, mas que a questão estrutural do Vasco estava um pouco, vamos dizer assim, atrasada. Ele já chegou ao Vasco, pediu novas plataformas, principalmente de pesquisa, de fazer o mapeamento do mercado, ter uma questão de relatórios, não só para a direção, mas também para a comissão técnica. Mas ele disse que estão integrados. Já o Fábio Carille aceitando muita a sugestão do próprio trabalho do scout do Vasco, junto com a direção, Felipe, Pedrinho, Marcelo Santana, está sendo bem legal. Só que a questão de grana chama a atenção do Vasco não ter a possibilidade de contratar jogadores numa prateleira maior. O próprio Daniel Brito, chefe scout do Vasco, novo chefe scout do Vasco, disse claramente que ele é vascaíno, a família dele pressiona bastante ele para fazer um bom trabalho, para trazer bons jogadores, mas deixou claro como é feito o trabalho. Ele vai, mapeia o mercado, o Vasco escolhe a identificação e as características do jogador que precisa, ele traz ali na folha e também nas sugestões daquela prateleira ali que o Vasco precisa e principalmente naquela prateleira financeira, se dá para contratar, se não dá, se o jogador tem um histórico, por exemplo, de lesão, um histórico, por exemplo, de problemas fora de campo. Então tudo isso é feito pelo scout do Vasco. Até a gente está tentando sugerir junto ao Vasco fazer uma entrevista com o Daniel Brito lá no canal Atenção Vascaínos para identificar e para melhorar essa comunicação para o torcedor que está do outro lado entender melhor como é feito o trabalho dos scouts do Vasco. Então é muito importante também essa comunicação feita por parte do Vasco. Você quer ver um exemplo sobre isso? Eu vi muita gente, vi gente fazendo vídeos, vi gente colocando mensagens nas redes sociais que reclamando, principalmente o pessoal ligado ao Santos, reclamando muito que o Fábio Carille teria dito na coletiva de imprensa que o Santos atuou marcando lá em cima. E ele não falou, eu até revi ontem a coletiva completa, ele sequer citou o Santos. O único momento que ele cita o Santos é quando ele é perguntado sobre a questão do Adson ser um jogador parecido com o Guilherme em 2024. No Santos, o Adson ser o Guilherme em 2025 no Vasco. Mas ele não citou o Santos, ele citou o time de 2019 do Corinthians, que era um time reativo porque ele tinha um time limitado, ele deixou isso claro, mas mesmo assim foi um time que fez um resultado importante. Chegou na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, semifinal de Sul-Americana, foi campeão paulista, mas muito por conta do time que ele tinha, que eram jogadores, por exemplo, os dois zagueiros deles. Era o Henrique, que jogou no Fluminense, e até mesmo outro jogador mais pesado. Então, assim, era uma defesa que não dava para marcar lá na frente e não dava para dizer. Eram dois zagueiros posicionais, por exemplo, como o Michael e Medel, o Vasco teve em 2023. Não dá para você marcar lá em cima e ter jogadores que recompõem muito lentamente. Então ele jogou o time lá para trás, na última linha, esperando o adversário e na velocidade conseguia fazer o resultado. Ele deixou claro, o time não jogava um futebol bonito, jogava vistoso, mas tinha resultado. E eu acho que no Vasco, dependendo das contratações que o Vasco fizer, vai valer muito para a gente ter uma ideia de como vai ser esse Vasco para 2025. Eu estou esperando isso, ele falou isso também, ele quer voltar a conversar com a imprensa na véspera da viagem para Manaus, onde vai ser a estreia do time principal, no dia 22 contra o Madureira, lá na Arena da Amazônia. Ele quer conversar com a imprensa antes de viajar, para já ter uma fotografia do que pode ser o Vasco em 2025. Com os jogadores que ele tem, com os jogadores que o Vasco ainda vai contratar, ele vai ter uma noção de como poderá jogar esse Vasco. Se é o esquema que ele mais prefere, com 4-2-3-1, se vai ser, por exemplo, ele elogiou muito o esquema feito pelo Felipe nas duas últimas rodadas, que foi aquele esquema chamado de árvore de Natal, né? 4-3-2-1, enfim, vai depender muito do que o Vasco for ao mercado. E agora, a diretoria do Vasco está pressionada em buscar jogadores de velocidade para dar armas ao Fábio Carille para poder fazer um bom time e competitivo em 2025. O Vasco disputa o Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. O Vasco não vence um título desde 2016, praticamente 10 anos aí sem vencer um título. Tá na hora de voltar a vencer. Se vai ser o Campeonato Carioca, será a Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro? Eu não sei. Fica muito difícil, mas acho que Campeonato Carioca, o Vasco tem condições de jogar,
conseguir competir lá no final e ganhar o título e até mesmo na Copa Sul-Americana. São campeonatos, até porque nesse começo de temporada os times mais fortes aqui do Rio vão estar de olho em outras competições. O Vasco tem tudo para poder buscar, logicamente, com reforços, com o trabalho sendo feito do Carille, buscar o título do Carioca. Quem lembra? A quarta força de São Paulo é o Corinthians, em 2019, e ele foi campeão. Então, assim, essa questão de quarta força, o Fábio Carille sabe bastante como trabalhar o emocional e também o time para ter resultados. Eu acho que o Vasco, sem grana, pode ser um time de resultados, e resultados importantes, e a gente confia demais, mesmo sendo, entre aspas, para alguns, a quarta força. O Vasco tem camisa, o Vasco tem força, o Vasco tem torcida, tem condições de buscar títulos esse ano. O que é difícil, mas quem sabe buscar uma Sul-Americana, eu acho que é bem plausível, com um esquema tático sendo feito, com armas para que o nosso treinador possa fazer um bom omelete. Tem ovos, tem omelete. Se não tiver ovos, não tem. Grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência aqui nesse Acorda Vascaíno de hoje, com muita mensagem, muito legal a participação de todos vocês aqui também no canal AV+. Peço mais uma vez para você se inscrever aqui no AV+, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda bastante a chegar a outros vascaínos. Tamo junto, grande abraço, até amanhã no Bom Dia Gigante, mas hoje também tem Bom Dia Gigante com muita informação, 10 horas lá no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, valeu, fui!